Queridos, queridas, irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender aí da hora que você vai acessar a nossa aula. Mas eu quero manifestar a minha alegria, quero manifestar o meu contentamento e a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos, semanalmente, compartilhando aquilo que Deus tem falado ao nosso coração por intermédio da história do rei Davi. Essa alegria, esse contentamento meu, ele tem sido muito enriquecido por conta da volta dos irmãos ao culto, porque agora liberaram acima de 60, houve um decreto liberando, nós estamos participando presencialmente dos cultos e reencontrados os irmãos. Gostaria de encorajá-los a estarem conosco. Gostaria de encorajá-los também de participarem do nosso curso, apesar de ser à distância, por intermédio do chat, no YouTube, no canal no YouTube, você pode encaminhar para a gente as suas dúvidas, as suas sugestões e também os deveres de casa que nós temos passados ao final de cada aula. Um dever de casa que é comum a todas as aulas é exatamente você extrair da nossa discussão traços do perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus e encaminhar para a gente. Porque nós temos feito isso, mas a partir do momento que temos a participação dos irmãos, são outros olhares, outras percepções, o que sempre enriquece. Nós disponibilizamos para vocês, e vai estar aí visualizado a partir de agora no vídeo, um quadro em que esses traços, aula a aula, são identificados e são apresentados. Por exemplo, na aula 1, qual seria o traço que vai contribuir, ou os traços que irão contribuir para a elaboração do perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus? Primeiro, uma pessoa conforme o coração de Deus faz toda a vontade de Deus. Nós vimos isso na primeira aula. O texto base que usamos foi Atos, capítulo 13, verso 22. Isso é muito importante. A referência bíblica, o texto base, é fundamental. Por quê? Porque não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que nós achamos. É o que Deus define como uma pessoa conforme o coração dele. É uma pessoa que faz toda a vontade de Deus. É o que nós devemos buscar nas nossas vidas como filhos, como família de Deus, como povo comprado por alto preço. Fazer toda a vontade de Deus. Segundo traço, se apraz em experimentar a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é pouco para Ele. Ele quer que experimentemos para que sejamos como Davi, que afirmou que a vontade de Deus é boa, é como o destilar dos favos, é mais do que boa, né? Saborosa. Isso está em Romanos 12, 2. Na segunda aula, nós identificamos o seguinte traço do perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus. Ela não usa os critérios humanos, mas os divinos nas suas decisões. Isso está em 1 Samuel, capítulo 9, versos 1 e 2.
É uma pessoa que não coloca seus interesses acima do seu próximo. 1 Samuel 11, 4, 5. Vimos que Saul, enquanto o povo estava sendo ameaçado por Naás, lá em Jabes, Gileade, ele estava fazendo o quê? Cuidando dos interesses do povo? Ele era o rei? Não, ele estava cuidando do seu gado. Segundo, teme ao Senhor, submete-se a Ele. Isso você vai encontrar em 1 Samuel 13, 8, 9. Terceiro traço da terceira aula. Não adora seu ego. Saul levantou um monumento a si mesmo. Isso chama-se, em linguagem bíblica, adoração do próprio eu, adoração do próprio ego. Na quarta aula, nós identificamos também 3 traços. A pessoa, conforme o coração de Deus, apacenta o rebanho de Deus. 1 Samuel 16, 11, primeira parte do versículo. Onde é que Davi foi encontrado quando Samuel foi ungí-lo? Cuidando do rebanho. Enquanto Saul foi encontrado procurando o quê? Jumenta. Por que esses 2 fatos são registrados na palavra de Deus? Porque só os escolhidos, só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, só aqueles que amam a Deus, aqueles que têm o seu coração conforme o do Senhor, apacentam o rebanho de Deus, cuidamos uns dos outros. O que me atrai tanto na IPJB, que me levou a apaixonar-me por esse corpo de Cristo, IPJB, por esse rebanho de Deus. Quando chegamos aqui, tanto eu quanto a minha amada, de lá para cá nós temos sido cuidados. Segundo, da quarta aula, a pessoa que tem um coração conforme o coração de Deus é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Isso está em 1 Samuel 16, 13. A partir do momento que Davi foi ungido, o Espírito Santo que estava em Saul abandonou Saul e foi para Davi. Não é porque Davi era o escolhido de Deus e por isso Deus fez beicinho e falou, quer saber? Não. Saul, pelas suas escolhas, pelas suas decisões que repercutiram sobre a vida dele e sobre a vida do povo de Deus, apagou o Espírito Santo em si. É um risco que nós corremos, que é o risco de apagarmos o Espírito Santo de Deus em nós. Pastor Mazinho tem pregado sobre isso. Então, a pessoa conforme o coração do Senhor é cheia do Espírito Santo de Deus, está em 1 Samuel 16, 13. E, assim, de uma forma didaticamente estratégica, eu deixei o último traço do perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus, que já estudamos, isso na quarta aula, na aula passada. A pessoa que é assim, é esperada para a comunhão à mesa. É esperada para a festa. É esperada para as bodas.
para a festa de casamento de quem? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para as bodas de Jesus Cristo. Mas não existe bodas sem noiva. E quem é a noiva? Somos nós, a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que participaremos e somos esperados pela obra que Jesus Cristo começou em nós e que há de levar a termo pelo poder do Espírito Santo que atua em nós. Participaremos dessa festa por toda a eternidade. Por que eu deixei esse perfil, esse traço do perfil por último? Porque foi um comentário que o reverendo André fez comigo no final da aula passada, que é o que eu tenho sugerido para vocês. Olha, participem das nossas aulas, deem as suas opiniões, contribuam para a construção desse perfil, tragam as suas dúvidas. Por quê? Porque tudo isso enriquece o nosso curso. Então vejam bem vocês, se você acha que já é muita coisa, muito mais tem por vir. Esse perfil que construímos é até a 4ª aula, da 1ª à 4ª. Ainda faltam 10. Imaginem a riqueza que vai ser. Terminando essa parte introdutória nossa, eu gostaria de comentar o seguinte: de repente, deve passar pelo teu coração, pela tua mente, a seguinte indagação: mas por que um trabalhão desse para elaboração do perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus? Tem um fato histórico que me preocupa muito. Esse fato, ele representa o seguinte: olha, da década de 1980 para cá, houve um crescimento vertiginoso, segundo o IBGE, do número de evangélicos no Brasil, ao ponto de preocupar a Igreja Católica. Até aí tudo bem, muita gente, e eu concordo, comemora, graças a Deus por isso. Mas eu lanço a seguinte questão: vem cá, de lá para cá o Brasil melhorou ou piorou? Olha, na leitura que eu faço, e eu faço essa leitura como educador que participou desse processo histórico em escola, e pela escola passa toda a sociedade diariamente, pelas escolas espalhadas pelo Brasil. Então, a avaliação que eu faço é que piorou muito. E isso entristece a gente. Existem cidades hoje no Brasil que têm 60% da sua população no município de evangélicos. E elas estão debaixo dessa avaliação que eu fiz conforme estudos de sociólogos e pessoas que se dedicam ao assunto. Elas melhoraram ou pioraram? Pioraram. E por quê? Saul era declaradamente um crente. Inclusive, quando ele pega as melhores ovelhas lá, a justificativa que ele dá para Samuel é que aquelas ovelhas, elas não foram exterminadas conforme a ordem de Deus. Por quê? Porque elas seriam sacrificadas a Deus. Um crente que segue, as questões litúrgicas, apesar de que o castigo dele foi porque ele desobedeceu os limites impostos por Deus à vida dele como rei de Israel. É isso que nós estamos estudando. O que é necessário para que essa realidade que nós trouxemos, de termos
um crescimento do número de evangélicos que não é acompanhado pela qualidade de vida, pelos índices de justiça no nosso país, o que nos entristece. Então, é por isso. Nós temos muitos crentes de fachada. E em Apocalipse, ao escrever as 7 igrejas, Jesus alerta sobre isso. Crente de fachada não vai herdar, não vai receber o cumprimento das promessas. A igreja de Sardes é um exemplo. Por isso é importante sabermos o que Deus espera de nós. E sabe o que Deus espera de nós? Pessoas que tenham um coração conforme o coração dele. E hoje, desculpem, a secura. Nós vamos continuar, então, na construção do nosso perfil. Até agora nós estudamos Saul, praticamente. Davi já entrou em cena, mas hoje ele entra para a história do povo de Deus. Por quê? Olha só que coisa interessante. A gente não precisa nem dizer que Saul era um homem conforme o próprio coração e não conforme o coração de Deus. E os critérios de escolha do povo foram critérios relacionados à aparência. Ele era um homem grande. Estudamos que dos ombros para cima não existia ninguém da estatura de Saul em Israel. E o que acontece? Um rei de grande estatura, de repente, na história do povo de Deus e da sua peleja, da sua luta, da sua guerra contra os filisteus, tem de enfrentar um guerreiro mais alto do que ele. E qual é a reação de Saul? Isso é um sintoma de uma pessoa conforme o próprio coração. A reação de Saul diante deste guerreiro, diante de um gigante de 3 metros de altura, Golias, é de medo. Ele fica paralisado de medo. E o que isso significa? Se o rei ficou paralisado de medo, todo o exército também fica paralisado de medo. Por isso que tem o rei, tem os comandantes de 1000, de 100. Se o rei paralisa, todo mundo paralisa junto. E aparece Golias com os seus 3,20 metros de altura, que tinha uma lança de 3,5 metros, acompanhava o tamanho dele de comprimento. Eu não aguentaria levantar uma lança dessa. Por quê? Porque só a ponta dela pesava 8,5 quilos. Você está maluco? Você imaginou o cara lutar um dia todo segurando uma lança que só a ponta pesa quase 10 quilos? Sua espada era poderosa, não precisa nem dizer, né? Já imaginou o braço da criança? Nem Rambo. Sua espada era poderosa e sua couraça de proteção, que fica aqui no peito do guerreiro, protege o tórax e o abdômen. Sua couraça de proteção pesava também 8 quilos. Nossa, é só...
Isso você vai encontrar em 1 Samuel 17, de 1 a 11, que descreve esse homem, esse guerreiro de grande estatura, mais alto, bem mais alto do que Saul, e que bota todo mundo para tremer de medo. Todo mundo amarelou no exército de Israel. É o que é descrito aqui nesse trecho. Como se não bastasse, porque se de repente ele fizesse uma aparição e partisse para outra luta dos filisteus só para impressionar, mas não, o negócio dele era acabar com o exército de Israel. Só que o exército de Israel é o exército do Deus Altíssimo, porque Israel é o povo escolhido de Deus. Mas Golias queria acabar com Israel. E todos os dias ele anarquizava todo mundo. E o exército de Saul tinha que engolir esse sapo cururu gigante. E é aquela engolida de sapo que o sapo ainda desce esôfago abaixo com as uninhas de fora. A seco. E vejam bem vocês a seguinte situação. Golias chegava e falava: e aí? Vamos fazer o seguinte, não tem guerra entre exércitos, não. Escolhe aí um que seja capaz de me enfrentar, porque se ele me derrotar, a vitória será de Israel. Agora, se eu derrotá-lo, a vitória será nossa. A vitória será filisteia. E não aparecia ninguém. Então, todo dia ele aparecia e atazanava a vida de todo. E aí, cadê? Tem ninguém aí, não? Não tem homem aí para me enfrentar, não? E de repente, gente, no verso 12 do capítulo 17 de 1 Samuel, o escritor muda radicalmente a cena, porque nós estamos vivendo um problema nacional. O exército comandado por Saul, exército do povo de Deus, de Israel, está sendo desafiado por Golias, e ninguém se atreve a enfrentar o gigante. E no verso 12, de um problema nacional, de repente, o autor passa para os detalhes da vida de um garotinho de 18 anos, Davi. E é interessante o seguinte, que Davi era pastor de ovelhas e estava lá cuidando do rebanho da família em Belém. E os seus irmãos, ele tinha 3 irmãos, os 3 irmãos mais velhos dele, estavam alistados no exército de Saul. E como é que Davi passa da cena familiar? Perceberam? Os irmãos na guerra, o pai já velhinho e Davi cuidando do rebanho no campo. E como é que de repente Davi passa dessa cena familiar para a cena nacional? O pai dele manda chamar, ele vem. Sim, senhor. Era um rapaz obediente, e bonitinho, inclui isso. Não era só a questão da beleza física. Falou: meu filho, disse seu pai. Sim, pai,
disse Davi: olha, vai lá no acampamento israelita e vê como é que estão os seus irmãos. Você vai levar algumas matulas para eles e vai levar também alguns requeijões aí que nós fizemos com leite de ovelha e de cabra para o comandante deles. Observa como é que eles estão e volta. E Davi vai. No outro dia levanta de madrugada, pega aquilo que tinha que levar para os irmãos, cuida do que tinha que cuidar e vai. Chega lá no acampamento e meio que o dia amanhecendo ainda, e o exército de Israel e também o exército de filisteus acordando para a batalha. Quando Davi chega lá, ele assiste a cena, e era um mico danado. Golias mais uma vez humilhando Saul, o seu exército e todo o povo de Israel. Aí Davi fica incomodado com aquilo e pergunta: vem cá, o que o herói que derrubar esse cara aí, esse incircunciso, vai ganhar? Aí os soldados responderam: a vida de quem enfrentar esse gigante e vencê-lo estará resolvida. Os problemas estarão solucionados no resto da vida. Por quê? Porque quem derrotar Golias, conforme a promessa do rei, casará com a sua filha, receberá riquezas e a família terá isenção dos impostos. Davi ficou perplexo com o seguinte: vem cá, mas não tem ninguém no exército desse tamanho que seja capaz de enfrentar esse rapaz? E interessante é o seguinte: por conta disso, os irmãos de Davi não gostaram da posição dele, porque ele pergunta isso por 3 vezes. E os irmãos os acusam de perversidade. E qual foi a reação de Davi diante de seus irmãos? Não, eu só fiz uma pergunta. Agora, só tem um pequeno detalhe. Eu vou lá. Não vou deixar passar batido. E vai falar com o rei, porque para ele enfrentar Golias, ele tinha que ter a aprovação do rei. E o rei deveria estar em conformidade. E Saul, como sempre, hesitou. Não, mas peraí, mas como é que é mesmo? Na realidade, Saul não acreditava que Davi fosse capaz de derrotar Golias. E Davi conta para ele o seguinte: olha, eu sou pastor de ovelhas e não é qualquer um que vai chegar no aprisco das minhas ovelhas e vai causar mal a elas. Teve um urso que tentou. Teve um leão que tentou. E eu enfrentei os dois na mão. Lógico que um de cada vez, mesmo. Mas eu enfrentei os dois e os derrotei. E o Deus que estava comigo, quando eu enfrentei o leão e o urso, ele continua comigo. E lembrem-se que ele já havia sido ungido. Saul se convence, mas ainda tenta, porque ele acha, por exemplo, que o fato de Deus estar com Davi é pouco.
se não tiver um jeitinho de um rei como Saul, Deus não é capaz de resolver a parada. E o que Saul faz? Oferece para Davi a sua couraça, a sua armadura e as suas armas. E Davi, até por questão de delicadeza, experimenta, mas ele não conseguia nem andar com aquela parafernália toda. Por quê? Porque ele era pastor de ovelhas. Falou: olha, rei, com todo respeito e gratidão pela sua preocupação e cuidado, mas eu prefiro ir à minha maneira. Eu prefiro ir com a minha funda. E vou enfrentar o gigante como pastor que sou. E vai. Na hora que Golias começa lá a esbravejar, Davi responde com uma linguagem própria dos filhos de Deus, que nós vamos encontrar no verso 45 do capítulo 17 de 1 Samuel, e eu faço questão de destacar. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu só não vou colocar essa característica, esse traço do perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus em caixa alta lá no nosso quadro, porque eu vejo que é assim até um pouco agressivo, mas vou colocar em negrito e sublinhado, porque um filho de Deus sabe que Deus não o abandona, que está com ele em todas as batalhas e que as batalhas são do Senhor, que não são dele. E Davi deixa isso claro para o exército, deixa isso claro para Saul e deixa isso claro para Golias, que ele estava confrontando. E Golias estava humilhando Davi, como estava humilhando até aquele momento ao exército de Israel. Mas eu sou cachorro? Você vai vir contra mim com pau e pedra? É uma história. E ao contrário do que muitas vezes eu ouvi na universidade, tanto na graduação como nas pós-graduações que eu fiz, eu cansei de ouvir da boca de sociólogos, antropólogos, o seguinte, que a Bíblia é uma coletânea de historinhas. Não é. A Bíblia é a palavra do Deus Altíssimo. A Bíblia são as sagradas Escrituras, são os livros inspirados, escritos por Deus, por intermédio daqueles que Ele escolheu para redigirem os fatos que são relatados nelas, nas Sagradas Escrituras. E a história de Davi é mais um exemplo. E nós podemos tirar lições preciosas
e que tem uma aplicação prática muito grande nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo perdido nas trevas do pecado. E nós precisamos da palavra de Deus, porque conforme Davi, conforme o Salmo 119, me corrija se eu estiver errado, não é de Davi. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o nosso norte. A palavra de Deus, inspirada e revelada a nós pelo Espírito Santo de Deus, nos diz o caminho que devemos seguir. E, sem dúvida, a história do confronto de Davi e do gigante Golias em Socor é uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Eu ouço essa história desde quando era criança. E se tem um patrimônio que eu prezo muito por ele, é o patrimônio do conhecimento dessas histórias. Histórias de pessoas como nós, que Deus usa para nos ensinar como enfrentarmos os nossos gigantes. Não é o caso, por exemplo, da história de Davi e Golias. Eu lembro, eu menino, na igreja lá, metodista, escola dominical em Pindamonhangaba, escola classe Cordeirinho de Jesus. Vou trazer na próxima aula o diploma que eu recebi quando eu concluí a Cordeirinho de Jesus. Eu lembro da minha professora, numa manhã de domingo, ensinando essa história no panelão. Isso vocês não tinham nem nascido ainda. E podemos extrair 7 lições dessa história. E eu gostaria de aproximar mais da palavra de Deus nesse momento de extração de 7 lições que pessoas que enfrentam gigantes na vida nos trazem. A primeira grande lição: gente que enfrenta gigante é gente responsável. Gente que enfrenta gigantes é gente diligente, que cuida com muito carinho daquilo que Deus as coloca para fazer. Nós devemos ser assim, se não somos. Se somos, é obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Segundo Efésios, nós estudamos no ano passado, as nossas boas obras nos foram preparadas de antemão por Deus. Então, pessoas que enfrentam gigantes são pessoas responsáveis. Isso nós vamos encontrar no verso 20 e 22. No capítulo 17 de 1 Samuel, quando o pai de Davi, Jessé, pede para ele ir ao encontro dos seus irmãos nos exércitos de Saul, é registrado o seguinte: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Para sermos responsáveis, não podemos ser preguiçosos. Davi levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, enquanto não arrumou alguém para ir lá cuidar das ovelhinhas, do rebanho, da família. Ele não sossegou. Carregou-se
com o que o pai dele pediu para ele levar e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Ele chegou lá antes da batalha. Deve ter acordado umas 4 horas da manhã. Verso 22. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem. O que ele trouxera? Ele trouxera uma matula. Matula, lá em Minas Gerais, é um lanche para os seus irmãos e uns requeijões para o chefe da tropa, a qual os irmãos faziam parte. Olha a responsabilidade. É assim que nós devemos cuidar daquilo que Deus nos coloca para fazer em casa, na família, no trabalho e principalmente aqui na casa de Deus, com diligência, com responsabilidade, não deixando as coisas, os eventos abertos por falta de responsabilidade, de diligência. Segunda lição: gente que enfrenta gigantes é gente capaz de ouvir desafios como algo que lhe diz respeito. Davi, a hora que chegou lá diante do desafio de Golias, ele trouxe o desafio para si. Verso 23 do capítulo 17 diz assim a palavra de Deus: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, subindo do exército dos filisteus, o duelista Golias, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falava. Quem? Golias. E Davi o ouviu. Ouvir significa prestar atenção no que está sendo dito e assumir que o que está sendo dito é para todo o exército e para mim também, para todo o povo e para mim também. Ou seja, tem sim a ver comigo. Davi o ouviu, tomou para si o desafio. Ele é a síntese explosiva. Quem? Davi é a síntese explosiva de quem ora e vai em nome do Senhor na batalha contra gigantes. Terceira lição, está seco, com a garganta irritada. Terceira característica de quem enfrenta gigantes. Quem enfrenta gigantes conjuga ambição e fé. Uma ambição sadia, não uma ambição. Então, conjuga ambição e fé no seu projeto de vida. Vamos ver versos 25, 26 e 29. Então, capítulo 17 de 1 Samuel 25 diz assim: e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Fico tranquilo porque tudo aquilo que a gente falou está aqui. Não está saindo nada da nossa imaginação. 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo:
Que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 29. Respondeu Davi a seus irmãos: o que eu fiz? Vocês estão achando que a minha postura é uma postura de que tem quem está aqui para zombar de vocês e de todo o exército que está amarelando diante do desafio trazido por Golias? Não, eu só fiz uma pergunta. E já tenho a resposta. E topo. Eu vou lá. Eu vou lá porque esse circunciso tem que ser calado. Então, nessa postura de Davi, nós podemos perceber que Davi conjugava ambição e fé, porque ele não ia por si, não tinha condições. Ele ia em nome do Senhor dos Exércitos, pela fé. E o objetivo dele, inclusive, era não só calar Golias, mas receber as recompensas, né? O que é mais do que justo. Os irmãos dele, infelizmente, confundiram ambição sadia com orgulho e arrogância, o que não era o caso em questão. Era um desafio contra Deus que ele não poderia levar para casa. Conhecedor de Deus, como Davi era, como já tinha enfrentado leões e ursos. Quarta característica de quem enfrenta gigantes: é gente que se oferece à peleja com coragem de ir sozinha. Porque ninguém aí fica, né? Então o desafio está ali, não, mas eu lá. E fica já transferindo a responsabilidade. Não. Gente que enfrenta gigantes é gente que se oferece a peleja com coragem de ir sozinho. Vamos ver o verso 32? Diz assim a palavra do Senhor: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Está falando para o rei, né? Rei, você não precisa amarelar. Você não precisa ficar com medo. Vai falar isso para o rei, né? Pescoço, né? De repente pode, né? Mas ele diz: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa de Golias, por causa dele. Teu servo, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Deixa comigo, que eu vou resolver essa parada e vou resolver, porque Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco. Não é mérito dele. Quinta característica de uma pessoa que é uma pessoa que enfrenta gigantes, como Davi enfrentou. Percebam que essas características têm tudo a ver com o perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus. Porque Deus faz essa afirmação a Samuel a partir do que ele conhecia de Davi, a partir do caminho que ele havia caminhado com Davi. Ele conhecia Davi, e Davi conhecia ao Senhor. Quinta característica: quem enfrenta gigantes é uma pessoa autêntica. Versos 38 a 40. Saul tentando ajudar a Deus
Porque a saia justa, né, é um constrangimento, né? Cara, ninguém deu conta e me aparece esse rapazinho bonitinho, ruidinho, bonzinho. E eu aqui com os meus 2,20 metros, né, como é que eu fico, né, perante o povo? Pararam para pensar sobre isso? O constrangimento gerado pela situação, e muitas vezes é assim, sabe, gente? Porque Deus nos coloca para fazer e nos dá condições para fazer, e Ele espera que sejamos autênticos. Ser autêntico é o quê? Não adianta eu querer dar uma de doutor se eu sou professor. Deus me chamou conhecendo a minha vida por mais de 43 anos em sala de aula. O que eu faço, o que eu gosto de fazer, o que eu espero que um dia eu saiba fazer, é dar aula. É trabalhar com ensino, é trabalhar com educação. Apesar de que eu evito usar o termo ensino, porque na realidade a gente mais aprende do que ensina. Eu sou mais abençoado do que abençoo com esses estudos. E a palavra de Deus me confirma nisso. Antes melhor é dar do que receber. E Davi, diante de Saul, ele foi autêntico. Versos 45 e 46 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Desculpem, queridos. 38, 40. A autenticidade de Davi. Ele ainda está com Saul, não está com Golias. Eu me empolguei aqui. 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado, o teu cajado, a tua vara me consola. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão. No sertão usa-se muito surrão, aquela bolsa. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O que Davi era? Pastor. Até então ele não era guerreiro. Até então a vida dele era de apacentar as ovelhas. E ele tinha um surrãozinho dele, dentro do surrão pedrinhas e a funda. E sai da frente. Porque ali era Davi. Ali era o Davi que Deus conhecia. Ali era o Davi que conhecia a Deus. Ali era o Davi que o povo de Israel, os exércitos do Deus Altíssimo, o exército de Saul, passa a conhecer. Então é gente que é autêntica. Então vejam bem vocês a 6ª característica. Pessoas que enfrentam gigantes são pessoas capazes de ver o futuro com clareza no presente. E eu amplio um pouquinho o sentido de clareza com discernimento. Discernimento espiritual, que vê além das circunstâncias. Como Eliseu mostrou para o seu servo. Você está preocupado com esse exército inimigo aí?
maior é o exército que está ao nosso favor. Abre os olhos do rapaz, o Espírito Santo de Deus, e o rapaz vê um exército monstruoso de anjos que estavam ali em favor dele e de Eliseu. Então é capaz de ver o futuro com clareza, com discernimento do presente. Agora sim, 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha o futuro. Isso é uma palavra profética, de cumprimento imediato. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. As mesmas aves do céu e as bestas feras que são convocadas no Apocalipse para o banquete, os corpos daqueles inimigos do Senhor que são derrotados no Armagedon. Então vejam bem vocês, Davi antevê. Como que Davi vê os inimigos de Deus? Ele vê os inimigos de Deus como banquete das aves dos céus, as aves de rapina e as bestas feras do campo. Ele tem esse discernimento, ele não se deixa levar pelas circunstâncias. Última, sétima, do nosso tempo se vai. Sétima característica daqueles que são capazes de enfrentar gigantes e serem vitoriosos. São pessoas que se antecipam e se lançam à luta. Não esperam a bagaça enquanto murmuram. Lembram do povo de Deus no deserto? Lembram das notícias que os espias trazem da terra prometida? Com exceção de 2 filhos de Deus. Ah, porque são gigantes. Ah, porque as muralhas são altas. Ah, porque as flechas. Ah, jamais. Caleb e Josué são os 2 únicos que testemunham o que viram. E eles viram além das muralhas altas, dos homens de alta estatura, dos gigantes e das possibilidades de derrota, e dizem: não, nós iremos em nome com Davi, o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, e venceremos, porque a terra é boa. É terra onde mana leite e mel. São pessoas que enfrentam gigantes, são pessoas que se antecipam e se lançam à luta. Então nós temos capítulo 17 de 1 Samuel, verso 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. 49, verso 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se, foi
um traumatismo craniano na testa. E ele caiu com o rosto em terra. Literalmente caiu de cara no chão. Aí o que Davi fez? Ele só estava armado com a funda e com as pedrinhas, foi lá, pegou a espada antes que o gigante acordasse da pedrada que levou na testa, arrancou da espada de Golias e o decapitou, para não ter dúvida o que Saul deveria ter feito contra os amalequitas. Davi não menosprezou Golias, mas também não fugiu dele, partiu para cima. Qual foi o grande erro de Golias? Menosprezou o inimigo. Tem até uma fábulazinha que ilustra isso, que é a seguinte: um rei de um determinado povo recebe a notícia por intermédio de seu atalaia de que um povo inimigo havia cercado o seu reino e que a derrota era iminente. O rei desconsiderou, mandou matar o atalaia, o espia, o vigilante, e todos aqueles que acreditavam na conversa dele. Isso é muito fácil de acontecer, né? Golias, por exemplo, menosprezou Davi. Um rapazinho desse que vem contra mim, sou cachorro, vem contra mim com um pau e pedra. Só que ele foi pego de surpresa. Davi não menosprezou o inimigo, não fugiu dele e o derrotou. 7 lições. E dessas 7 lições, eu vou dar uma dica para o nosso dever de casa. Nós temos aí 7 traços do perfil de Davi, um homem conforme o coração de Deus. E eu gostaria de encerrar com algumas considerações finais. Nós temos enfrentado os nossos inimigos como? Estamos com ele agora. Já levou mais de 800 mil pessoas no mundo. No Brasil ele ainda está aí com mais de 120. Temos enfrentado os nossos gigantes ou inimigos, ignorando-os, como o rei da fábulazinha que eu contei, ou temos amarelado como Saul, fugir de medo. Nós temos o exemplo de Davi, não menosprezou, enfrentou pelas próprias mãos, não, em nome do Senhor dos Exércitos. Esse nome de Jesus não é uma afirmação mágica, tá? Não é uma palavra mágica. Quando Davi fala para Golias o seguinte: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, é porque ele conhecia o Deus a quem serve, a quem servia, a quem serviu a vida toda, e conhecia da fidelidade, conhecia do amor, da graça, da misericórdia e do poder de Deus, e sabia que Deus estava com ele. Porque tem muita gente que vive esbraguejando em nome de Jesus, aí, mas não sabe nem de quem que está falando, e nem do que está falando. Segunda questão que eu gostaria de deixar para os irmãos refletirem, reagirem, trazerem as suas reações para a nossa conversa. Como temos enfrentado os nossos gigantes? Está aí agora, o Covid-19. E olha só,
talvez Golias não fosse tão grande quanto parecia. O Covid, nem uma célula não era. Se observar um vírus só com microscópio eletrônico, microscópio óptico com aumento de até 2.000, 3.000 vezes, não dá não. Tem que ser a partir de 100.000 vezes assim. Né? Mas é um gigante, né? Como temos enfrentado nossos gigantes? Com espada, com lança, com dardos, com couraças de 8,5 kg, ou como Davi, em nome do Senhor Jesus, do Senhor dos exércitos, da nossa estrela da manhã, de Emanuel, Deus conosco. Deixo essas duas considerações para os irmãos e o dever de casa que hoje está mole, né? Não se assuste se você encontrar 7 traços do perfil de uma pessoa que tem o coração conforme o coração do Senhor. E a semana que vem nós vamos continuar preenchendo o quadro que está disponível para os irmãos na edição do vídeo. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, graça, misericórdia, poder, justiça, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles existe, tanto daquilo que conhecemos e provavelmente muito mais daquilo que não conhecemos, mas tu conheces cada estrela do firmamento pelo nome. Pai querido, nos dirigimos a Ti nesse momento como filhos teus, amados que somos e em quem o Senhor se apraz. Te rogamos, Pai, que o Senhor nos dê um coração conforme o teu coração. Que na nossa peregrinação o Senhor nos transforme em pessoas como Davi, pessoas que enfrentam gigantes. Porque é assim que são os desafios da nossa vida, as provações que o Senhor permite à nossa vida. Te rogamos, Pai, que o Senhor dê a nós a percepção, a visão, o discernimento que o Senhor deu ao seu servo Davi, que o Senhor deu ao rei Davi. Possamos olhar para esses desafios e vermos neles e vermos a eles na dimensão real deles. Que o Senhor nos dê olhos conforme os teus olhos e que o Senhor nos capacite a vencer, como o Senhor capacitou o Davi a vencer o gigante Golias. Outra coisa que nós queremos te pedir, Senhor, é que o Senhor nunca permita que, pelo engano do nosso coração, pela soberba do nosso coração, quando vencermos a estes gigantes, que o Senhor coloque em nossas vidas para o nosso crescimento e para o amadurecimento, a edificação do teu povo, tal qual a história de Davi, no seu confronto com Golias, nos edifica. Extraímos dela 7 lições preciosas.
Que o Senhor nunca permita, Pai, nos ajude, e suplicamos em nome de Jesus, que a nossa soberba nos faça acreditar que a vitória foi nossa. Porque ela nunca será, ela sempre será a tua vitória. Porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos mostra o caminho. Tem sido agora, Senhor, no meio dessa pandemia. Tem sido agora no enfrentamento desse vírus. Tem sido agora no enfrentamento do isolamento social. Eu, Senhor, sou muito grato pela vida dos meus irmãos amados. Pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da tua igreja, para cuidar do nosso coração, da nossa saúde nesse momento de tanta pressão, de toda a ordem, psicológica, econômica, social. Pessoas que estão nos ajudando a atravessarmos esse combate para vencermos esse gigante. Eu te rogo, Senhor, que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos livre do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. E nós te oramos desde já agradecidos por tudo o que estudamos hoje, pelo que seremos capazes de aplicar nas nossas vidas e pelas bênçãos recebidas a partir daí. Em nome de Jesus. Amém. 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 Beijão, queridos. E ó, domingo estamos aqui. 66 nem parece, né? 66 anos, corpinho de 65, como diz um amigo meu, estaremos aqui com o nosso corpo. E será muito bom se você não tiver nenhum impedimento que esteja conosco. Um abração, um beijão e até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu.